Senhoras e senhores, estamos de volta. Antes tarde do que nunca, hein? Acharam que não teria, mas tem sim. Vídeo prévia. Ficou o Arnaldo bisbilhotando, procurando dicas para saber como o São Paulo enfrentará o Vasco em São Januário neste sábado. E a gente vai falar tudo aqui que a gente sabe, que a gente acha que vai acontecer na escalação e tudo mais para esse jogo que virou um jogo importante depois da derrota ridícula contra o Cuiabá. É aquela história, precisa recuperar esses pontos. Esse vídeo tem o apoio da KTO, dê o seu palpite na KTO. Tô aqui, ó, uniformizado de KTO. Dê o seu palpite na KTO, que é a nossa parceira aqui no canal, utilizando esse link que está na tela, o link que está o QR Code que está na tela, o link que está na descrição e o cupom tricolor, que você vai ter 20% de bônus no seu primeiro depósito. Mas antes de fazer a sua dica, vai lá no Instagram, Arnaldo Etirone 1, que eu já mandei a boa, a dica KTO para esse jogo. Vai lá, cola nessa dica aí que você pode se dar bem. Muito bem, Arnaldo Ribeiro. Diga. Você ficou aí bisbilhotando, olhando pela janela, ligando para as pessoas, olhando fotos, para tentar montar esse quebra-cabeça da possível escalação do São Paulo. Sempre é difícil, né? As escalações do Zubeldia, surpreendeu na última poupando jogadores. Agora, sem o Alisson, vive uma situação difícil. Como vai escalar o time? Você vem falando há alguns dias, se fosse eu escalava 3 zagueiros. Pode ser, mas também pode não ser. É isso? É isso, Tironi. Né? As situações, as questões do São Paulo, todos os clubes têm desfalques, né? Nesse período, ou por convocação, ou por lesão, ou por suspensão. Mas os do São Paulo, as questões principais são sempre aquelas do meio para trás, por uma série de circunstâncias. Pelas convocações, pela lesão do Pablo Maia, e agora suspensão do Alisson, um cobertor curto do meio para trás. E aí você tem uma grande notícia para o torcedor de São Paulo, a volta do Alan Franco. O Alan Franco, que não jogou as 2 últimas partidas, vinha com um incômodo muscular, forçou um terceiro cartão, volta ao time, treinou normalmente, está magrinho e tal, tudo mais, e com ele o São Paulo não perdeu em 2024. Né? A invencibilidade do Zubeldia foi para o vinagre, mas a do Alan Franco não. Ele permanece invicto. E pela ausência do Alisson, com a volta do Alan, você fala, e pela má atuação do Galopo, do Michel Araújo, etc., lá contra, e também do Luiz Gustavo contra o Cuiabá, você fala, tem que botar 3 zagueiros. Se não for nem da preferência, é a única possibilidade. Aí teria mais um indício da formação de 3 zagueiros, a inclusão pela primeira vez na relação de um zagueiro da base, o Igão, de 16 anos. Já fizeram o trote, rasparam a cabeça. Depois a gente fala um pouquinho sobre o Igão. Eu conto uma história rapidinha para você. Mas aí eu fui lá. Eu e o Guiebrecht, Alexandre Guiebrecht, grande Guiebrecht. A gente fica peneirando as imagens divulgadas pelas fotos, pelo vídeo, pelo embarque, pelo desembarque, pelo sócio-torcedor. E eu bati ali, eu fico ticando, o nome está aqui, o nome está ali. Normalmente uma delegação que viaja tem entre 23 e 24 jogadores, né? Então você fica indo lá. Botei o Igão, botei o Alan Franco e fui vendo. E aí, na minha checagem, não aparecem 2 jogadores muito importantes. Entre eles, um zagueiro. Não aparece o Arboleda. Não viu o Arboleda no campo, não viu o Arboleda no avião, não viu o Arboleda no hotel. Que no jogo contra o Cuiabá estava sentindo, né? Claramente sentindo, estava fazendo alongamento durante o jogo, estava lá no jogo, sentiu, né? Ele estava sentindo alguma coisa, não era para sair do jogo, mas sentiu, estava claramente sentindo. Isso era, não sei se foi isso que pode ter tirado ele, mas ele estava sentindo. E também, assim como o Alan Franco foi tirado para não estourar, a minha conclusão é que o Arboleda agora é tirado para não estourar. No jogo contra o Cuiabá, ele nem poderia sair, porque não tinha Alan Franco no banco. Só tinha o Sabino, que não joga há algum tempo, no meio da partida. Então, o Arboleda foi até o fim. E a minha conclusão é que ele não foi para São Januário, não foi para o Rio de Janeiro, não irá para São Januário. E também, aí mais surpresa, também o Luciano. 2 titulares que não constam de nenhuma imagem do treinamento e da viagem, né? Luciano nem me pareceu mais cansado, assim. Te pareceu? Sim,
Não, mas é aquele que começou jogando, né? Em relação. Ele, diferentemente do Lucas, que entrou depois, o Luciano vem começando. E foi substituído, mas, enfim. Aí eu acho também uma questão, talvez passe pelo mesmo critério. O Zubeldia são 4 jogos seguidos, né? Colados: Inter, Corinthians, Cuiabá e Vasco. Depois tem um respiro até o Criciúma. Então o Luciano também não apareceu e acho que voltaria contra o Criciúma. Então daí você tira os 4 na Copa América. O Alisson suspenso, o Arboleda e o Luciano poupados. E aí você tenta montar o quebra-cabeça. Né? É isso que eu estou tentando. Aí eu vou fazer uma pergunta para você e para vocês do que seria mais viável nessa ausência grande do meio para trás. O esquema com 3 zagueiros ou o esquema com 2 zagueiros e 3 no meio de campo? Não, para mim, acho que mesmo sem o Arboleda, tendo que colocar uma boa fogueira, né, o Igão, que a gente vai falar sobre ele já já, acho que eu arriscaria. Tem essa questão, né? Vai colocar em campo um zagueiro de 17 anos que nunca tinha sido relacionado, não estava nem no radar aí, né? Não era como o Beraldo, quem sabia que estava por ali o tempo todo e uma hora o cara entrou e era bom pra caramba. O Igão é mais uma incógnita e mais fogueira, né? Pro cara entrar agora. Porém, sem isso, você faz uma linha de 2, vai, com Alan Franco e com o Diego Costa, o meio com quem? Com o Luiz Gustavo, que também não é que teve seus problemas no outro jogo, e os outros caras nenhum funcionou, e não tem Alisson dessa vez, então eu acho arriscado, eu iria com 3 zagueiros, acho que é arriscado, mas é uma tentativa, né, acho que eu acho melhor a ideia. Você também, eu sei que você também, mas eu queria saber vocês aí, que estão em casa, mandem nos comentários aqui, 3 zagueiros ou linha de 4 como vem jogando? Lembrando, 3 zagueiros não é o esquema predileto do Zubeldia, né? Não é. Na verdade, a questão aí, com os 3 zagueiros, eu acho que o Igão não começaria jogando. Quem começaria jogando seria o Sabino. Na minha. Tá bom. O Igão Sim. ficaria para o zagueiro do Claro, banco. sem dúvida. Né? Mas mesmo assim, cara, o Sabino na esquerda ficaria o Alan Franco na sobra, o Diego na direita, enfim. É uma possibilidade, né? A O inclusão do Sabino na Igão. sobra não tem jeito também. A canhoto ali, não sei, pode até ser, né? Ai, dá medo, não? O fato é que tem 4 zagueiros relacionados, mesmo sem o Arboleda. Daria para jogar 3 e ficariam no banco o Igão. O Igão tem 16 para 17 anos, foi convocado agora para a seleção sub-17. É considerado um moleque com liderança. Tem um vídeo dele com Tem um 11 vídeo anos com 11 anos liderando a galera e tal. batendo na cara dos outros moleques. Vamos ganhar! Eu vi. Não é? E é Tapa no isso. peito. Quem não viu, Quem veja. não viu, veja aí. Procura aí na internet que tem. Um moleque com a vozinha de criança, né? Vamos Ah, ganhar! É essa isso aqui é aí! porra, é É porra. raça! E pá, mão no peito de todo mundo. Agora, Do outro uma coisa moleque. é encarar São Januário hostil pela primeira É, vez. De qualquer forma, eu acho que a inclusão do Igão, de certa forma, é um tapa na cara do Zubeldia dos outros moleques, mais velhos, mais experientes, que não têm sido nem relacionados. Vou enumerá-los: os volantes. É, Matheus Belém, sim. Negruti, Ibali, Rodriguinho, essa turma toda. Nenhum desses Rodriguinho não tá caras mais está. sendo relacionado, é isso? Não, porque tem esses caras, não é só pela questão, eles não aparecem lesionados. O Zubeldia falou que o Moreira teve uma lesão incômodo, mas não tem lesão no exame, são dolores, como diria, né, outro Dolores. técnico. Então, assim, o Igão, o Zubeldia foi a Cotia, gostou, chamou ele para treinar e tá treinando para cacete, tá mordendo todo mundo, deve estar botando o dedo na cara até do Caleri. E foi relacionado. Passou na frente desses caras aí, É. né? Agora, assim, então, assim, voltando à pergunta, por exclusão, eu colocaria 3 zagueiros com o Sabino. E o Luiz Gustavo como volante e formaria ali sem o Luciano, então aí a gente já vai para o resto do time, né? Sem o Sem o Luciano, Luciano não precisa jogar os 3, né? Pode isso, começar vão o jogar Rato, dois. pode começar Rato, o Rato Lucas e Caleri. e Caleri. E aí o Isso. Luiz Gustavo e mais um no meio, Nestor, sei, com 3 zagueiros. Ou, Dos 3 aí, né, meu?
Nestor, Michel e Galopo. O Galopo tá no fim da fila, acho que foi o pior. Agora, entre Michel e Nestor, cara, difícil dizer, hein? Os dois foram mal. Mas eu acho que o Nestor, ao menos, tinha mais regularidade, né? Sim, e ele foi assim, Nestor, Lucas e Luiz Gustavo entraram na parte final do jogo, né? Eles foram, de certa forma, preservados né, para estarem mais inteiros contra o Vasco. Então, acredito que ele vai jogar. A linha de 3 zagueiros também dá uma liberada maior, né? Nos dois laterais, né? Sobretudo o Igor Vinícius, né? Que também tem o Rato ali. Os dois podem sair um pouco mais. Nos últimos jogos, o Wellington até saiu mais, mas o Igor Vinícius, que jogou bem nos 2 jogos, mas. O Igor Vinícius tá jogando porque não tem outro, cara. Não tem outro, exatamente. Não tem outro. E talvez a linha de 3 também dê uma desafogada nele. Ele não precisa trabalhar tanto atrás e na frente, né? Porque o Moreira não foi relacionado de novo, então ele tá jogando todas. Muito bem. E o Vasco, que está com a corda no pescoço, está enterrado na zona do rebaixamento, perdeu de 5 jogos em casa, perdeu a maioria. Um negócio, um desempenho horroroso. Tem a pior defesa do campeonato, tomou de 6, Enfim, é o caos completo no Vasco. A torcida está indo para cima dos jogadores, como foi de novo agora, nessa semana, depois da derrota no meio de semana. Foram cobrar jogador na casa dos jogadores. O negócio tá feio por lá, portanto, o ambiente não vai ser fácil. São Januário, o ambiente normalmente é bem hostil. E agora o time precisa reagir de alguma forma, fazer alguma coisa. Não tem técnico, né? O professor Boina foi demitido lá com 4 jogos. Enfrentar um time, né, em frangalhos assim, porque eu entendo que é o seguinte: tem uma hora que, de tão no buraco, o time reage meio na marra. Que é o momento que eu acho que o Vasco tá. E que ele ainda não estava. Ele estava muito mal depois de tomar de 6 do Flamengo, tal, não sei o quê. Agora ele chegou naquele ponto que vai tentar ganhar do jeito que for, na marra, conforme, sei lá, empurrando, com torcida, com pressão, com tudo. Então é um jogo, para mim, bastante enroscado. E pior, Arnaldo, é um jogo que, se o São Paulo tiver um resultado ruim, não é crise, mas a desconfiança aumenta muito. Porque, pegou até o Vasco, que não ganha de ninguém, não ganha. O torcedor do São Paulo tem há muito tempo essa coisa, talvez simbolizado no nosso companheiro Souza, grande Souza. De reabilitar sempre seus adversários em crise, né? De não ser um São Paulo, um time que torce a faca e destrói o adversário em crise. Parece um time benevolente, né? É assim com o Corinthians, sobretudo, e com outros, né? O Vasco está na situação do Corinthians, né? A mesma situação do Corinthians em campo, que agora ele entra na zona de rebaixamento, bate o desespero. Essa questão dos protestos da torcida foram vários, na concentração, inclusive. Tem uma situação que a gente só vai conseguir notar na prática na hora de começar o jogo, que é uma espécie de movimento da torcida por torcida zero, de não ir torcida do Vasco. Que para mim, eu não entendo esse tipo de protesto, que para mim acho difícil. A torcida do Vasco é muito. Então, mas tá rolando. O Pedrinho tá tentando dissolver esse protesto de torcida zero, que para o São Paulo seria ótimo e para o Vasco seria péssimo, né? Nessa situação de conflito. Porque a torcida do Vasco já fez de tudo, né, Tirone? Já fez de tudo. Já tentou de tudo. Não sabe o que fazer mais. Pediu afastamento de alguns jogadores. O Rafael Paiva, que é o técnico interino, deve tirar o Léo Pelé. Era uma das exigências da torcida do Vasco, tirar o Léo Pelé, que era o capitão do time. Você vê como é que é, né? Putz, e trazer o João Victor, ex-Corinthians, para a zaga junto com o Maicon, aquele mesmo que jogou no São Paulo. Tem muitos desfalques. O Paia ainda não volta. Na frente, aí por isso que eu acho que pode encaixar 3 zagueiros. Tem o Veguete, que volta, e o David, aquele que era do São Paulo. Então, e tem aquele ainda, o Watson, que era do Corinthians. Esses 3 jogadores, então, talvez, como o David joga mais enfiado com o Verratti, talvez encaixasse 3 zagueiros no São Paulo contra o Vasco. 2 atacantes mais fortes, né? O David e o Verratti. Mas tem muitos problemas e deve lançar um garoto. O Vasco também, assim como foi o Igão,
Tem o Guilherme Estrela, que é um moleque meia, considerado muito promissor, que por exclusão, por ausências todas no meio de campo, pode ser a novidade do Vasco nessa partida. Mas é uma situação, de fato, meio desesperadora, até de um caos político, de falta de... A ponto de o Vasco estar considerando a volta do Ramon Dias, que acabou de sair. O técnico acabou de sair, O exatamente. técnico acabou de sair. Então, é bom pegar um time nesse momento, em tese, desde que você esteja muito bem concentrado e faça um jogo muito bom para não dar margem para reabilitação, porque é um time muito ferido, né? Essa é a questão. Se você fala, você preferia pegar o Vasco ou preferia pegar o Palmeiras no Allianz? É melhor pegar o Vasco. Claro, né? claro. Mas é um tudo ou nada, né? Assim, se você não sai de lá com um resultado bom, aí começa a ficar enroscado. Né? Aí tudo que, como diz você, volta a 10 casas. Tudo que foi construído na chegada do Zubeldia, invencibilidade, classificação na Libertadores, não sei o quê, vai ficando meio esquisito. Então, jogo importantíssimo nesse sábado em São Januário. E tem live aqui no canal, claro, depois da partida. É ou não é, Arnaldo? Live às 11h30, o jogo é 9h30, invadindo o seu domingão, né? Sim. Com toda a repercussão. O Tirone já preparando o áudio amplificado da coletiva do Zubeldia na salinha de São Januário, que é apertada. Vamos ver como é que vai ser o clima. O árbitro, só para concluir, é um árbitro, como vários dessas rodadas de data FIFA, é um árbitro que está acostumado a apitar mais Série B, é o Caio Max, do Rio Grande do Norte. Veremos como ele vai se comportar num jogo tão duro, tão importante, né, como esse. E logo depois da partida voltaremos aqui para trazer tudo sobre Vasco e São Paulo. É isso aí, senhores. Então ficamos por aqui. Dê o seu palpite lá na KTO. Ó. Balãozinho subindo. Valeu. Tchau.